Bom dia, amigos. Saudações tricolores a todos. É mais um dia, né? Dia de treino decisivo para o jogo contra o Atlético Mineiro. Amanhã, às 18 horas, no Maracanã. Mas hoje também foi um dia intenso para o Fluminense, porque ontem teve a definição do grupo, né, da Libertadores. O Fluminense já conhece seus adversários. E hoje também tem entrevista às 15h30 com o presidente Matheus Montenegro. Ele vai dar entrevista hoje às 15h30 lá no CT. Então, temos que nos preparar, porque pode vir novidades, ou se não ele falar do que está acontecendo no Fluminense, do balanço, essas coisas assim. Mas com certeza teremos alguma novidade. A palavra do presidente, que será somente a segunda entrevista dele. Desde que ele foi eleito, só falou uma vez, né, com a imprensa, e hoje é a segunda entrevista dele. Então vamos ver o que ele tem a dizer. E os repórteres já estão preparados, né, para fazer perguntas, principalmente sobre o time, sobre o planejamento para esse ano, o que o Fluminense está realmente pensando em alcançar, quais são as metas. Isso é muito importante para o torcedor também ficar sabendo. Mas falando de bola em campo, que é o que nos interessa, hoje é dia do Zubeldia definir o time, né, para o jogo de amanhã. E esperamos que tenhamos mudanças, né? Porque alguns jogadores deixaram a desejar, então é necessário que haja mudanças. Eu creio que deva haver mudanças. Porque a nossa zaga, especificamente contra o Vasco, ela foi muito mal. Tomou 3 gols bobos, ou gols evitáveis. Então está na hora de mexer ali no sistema defensivo completo. Não é só na zaga não, no sistema defensivo completo. Samuel Xavier não vem bem há muitos jogos. O James vinha bem, mas falhou nos dois gols. Nas 2 bolas de cabeça ele estava no lance e não cortou. O Inácio não precisa nem falar. Também nas bolas aéreas ele falhou também. Falha de entrosamento entre os 2 zagueiros, ele fala tanto que os 2 zagueiros têm que estar entrosados, e não tinha entrosamento nenhum. E sem falar no René também, que inclusive o lance do primeiro gol, ele foi ele que cabeceou, deu o passe para o Nuno Moreira fazer o gol. Em vez de cabecear para um outro lado qualquer, deu exatamente no pé do Nuno Moreira. Só ajeitou, chutou e fez o gol. Mas fora os lances de área também, que ele é um jogador alto, ele poderia pelo menos encostar na pessoa que ia cabecear, nem encostar, encostou. Mas então, os gols contra o Vasco foi falha completamente da zaga, falha total da zaga. E eu espero que nesse treino decisivo ele consiga mudar, né, o time, porque
Nós precisamos de um time mais sólido contra o Atlético Mineiro e, se Deus quiser, conseguir uma boa vitória e continuar firme aí no campeonato. Nesse tropeçozinho aí, ó, já perdemos 2 posições. O Flamengo passou a gente, o Bahia passou a gente. Nós estávamos em terceiro, já estamos em quinto. Então não pode se descuidar. O brasileiro é uma competição traiçoeira, uma competição que precisa de regularidade. Então a gente precisa estar com o time ligado. Agora, falando um pouquinho dos grupos da Libertadores, o Fluminense pegou um grupo até razoável. O Bolívar, o Fluminense pegou o Bolívar, que joga lá no Hernando Siles, tem uma altitude muito agressiva, 3.600 metros. 3.600 metros. Então lá é difícil jogar. Mas aqui no Maracanã o Fluminense consegue ganhar deles tranquilo, se Deus quiser. E jogando com seriedade, né? Pegou também o Independente Rivadavia, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Embora eles estejam muito bem lá no Campeonato Argentino. Estão bem posicionados lá. Mas é um time que dá também para a gente vencer. E pegou o Deportivo Laguaira, lá da Venezuela. É um time que não tem muita tradição, é um time que dá também para a gente vencer. Então, em resumo, o grupo do Fluminense da Libertadores, fora o Bolívar, que tem altitude, é um grupo tranquilo, que dá para a gente passar e brigar ali para ficar nas primeiras posições para ter o mando de campo na volta aqui, né? Dá pra gente se classificar bem, se Deus quiser. E é isso. Os jogos da Libertadores vão ser... Toda vez que voltar de um jogo da Libertadores, tem um jogo do Campeonato Brasileiro. Vai ser entremeados ali, não tem jeito. Então, em março, abril e maio vai ter muitos jogos da Libertadores. Começa entre dia 7 e dia 9 a Libertadores, o primeiro jogo, contra o Independente Rivadavia. A data ainda vai ser definida. Hoje deve sair as datas. Mas independente de qualquer situação, o Fluminense, podemos dizer que pegou um grupo bom e que dá pra gente fazer um bom papel na Libertadores e, se Deus quiser, lutar para ganhar a Libertadores. Porque o Fluminense não vai entrar só para competir, não. O Fluminense vai entrar com foco em ganhar, porque já chega, né, de se contentar com o terceiro, quarto lugar. Temos que lutar para ser o primeiro. Pois é, meus amigos, as informações do Fluminense são essas. Se houver alguma novidade durante o dia, alguma coisa fora da normalidade, eu venho aqui trazer para vocês. Mas convido todos vocês para estarem amanhã também no pré-jogo. E amanhã terá o pré-jogo aqui no canal. Fluminense e Atlético Mineiro. Jogo que já informei para vocês, será realizado amanhã no Maracanã, às 18 horas. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de deixar seu like e me ajudarem aqui no canal. Aqueles que puderem também
Se inscreva lá no canal do meu amigo Juan Tricolor. Ele tem um canal no TikTok, sempre faz uma boa análise do Fluminense. É um bom rapaz. Fiquem todos com Deus. Me ajudem aqui, se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo. Eu tenho também um canal no YouTube, aqueles que puderem e quiserem e acharem que eu mereço, se inscrevam lá no canal, só para me ajudar, porque aí o YouTube vai reconhecer que o meu trabalho é importante e vamos todos crescendo juntos, né? Se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos vocês que me assistem e os que também não me assistem. Que Deus nos dê um bom dia, nos abençoe e que todos os nossos projetos sejam realizados. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece e sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus, que vença sempre o nosso Fluminense, hoje, amanhã e sempre.